Saudações investidores! Bitcoin agora cotado a 17.450 dólares. Bitcoin que continua a queda junto com um dump generalizado nos mercados globais. E hoje, meu objetivo vai ser fazer uma atualização mostrando as zonas que a gente precisa se segurar e o que a gente precisa romper para, primeiro, retomar uma tendência de alta e, segundo, não formar novos fundos. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar eu gostaria de lembrar vocês que hoje às 8 horas tem live aqui no canal. Eu vou deixar no primeiro link da descrição. Nessa live a gente vai discutir aí se a festa acabou, a gente realmente vai retomar uma tendência de baixa para formar fundo, ou se não, ou se a gente realmente ainda tem força para ir testar 19 e 20 e quem sabe reverter a tendência de baixa, tá bom? Então 8 horas, primeiro link da descrição, ativa o sininho. Vamos lá, investidores. Hoje eu quero começar falando do S&P, tá? Porque o S&P, ao meu ver, é o principal culpado dessa queda do Bitcoin. Afinal, a gente vinha num mercado aqui de alta nas últimas semanas, com o S&P tentando romper topo e formar pivô acima dos 4.100 pontos. Mas depois de ontem, depois do que o Fed delimitou aí para a taxa de juros no próximo ano, depois do discurso do Powell, isso virou, tá? Então o otimismo do mercado se transformou num pessimismo assim muito claro. A gente deixou um topo aqui e nesse momento a gente está indo para perder um fundo decisivo, tá? Não só é uma linha de tendência aqui que a gente está rompendo agora, mas a gente tem essa região dos 3.900 como uma região que a gente não poderia perder, tá? Perder essa região é um pivô gigantesco de semanas aqui para quem gosta, um ombro, cabeça, ombro, para a gente reverter a tendência de baixo, quem sabe testar 3.700, 3.500, o que seria trágico para o Bitcoin, tá? Então a gente não pode fechar os olhos e falar, meu indicador vai dar certo se o S&P pumpar ou dumpar. O S&P, ele está sim impactando no Bitcoin e é importante que a gente use sempre os indicadores como probabilidades, né? Afinal, tudo pode acontecer no mercado. E um S&P 500, se ele fizer isso aqui, cara, não há indicador que segure o Bitcoin, tá? Mas o nosso papel aqui não é analisar o S&P 500, é analisar o que o Bitcoin está fazendo em relação aos indicadores, porque isso não vai delimitar 100% o que vai acontecer, mas isso pode aumentar as nossas probabilidades de fazer uma boa compra, de fazer uma boa venda e de pegar uma distorção que o Bitcoin pode ter em relação ao S&P. Por exemplo, o Bitcoin, caras, era de se esperar com uma queda de 2,37% aqui, que ele estivesse caindo bem mais, né? Ele está caindo menos do que o S&P hoje, né? Isso aqui claramente, para mim, é uma demonstração de força, entre aspas, né? O Bitcoin é mais volátil, ele está caindo menos. Por quê? A partir daí a gente vai tentar entender isso olhando os gráficos, análise técnica de sentimento, mas não fecha os olhos para o S&P 500, tá bom? O S&P 500, ele impacta os nossos trades, ele impacta os nossos investimentos e a gente não pode fechar os olhos para isso, tá bom? Então lembra, começou a fechar aqui abaixo dos 3.900, péssimo sinal, tá bom? Se a gente se segurar aqui, então tiver uma retomada, recuperar os 4.000 pontos, bom sinal. É um sinal que vai dar uma esperança aí para o mercado, né? Mas no momento parece que tá todo mundo jogou a toalha, digamos assim, para o S&P 500. Eu não joguei a toalha para o Bitcoin ainda, eu vou te contar por quê, tá? Então vamos lá. Primeiramente falando no 4 horas, eu acho que é importante a gente entender que o Bitcoin, ele continua numa tendência de alta no 4 horas, né? A nossa média, ela prova isso aqui de acordo com os nossos indicadores. Topos e fundos ascendentes provam isso aqui de acordo com nossa percepção do que é uma tendência, né? Então, a gente ainda continua nessa tendência de alta, porém, a gente teve um problema nessa tendência que a gente comentou ontem e que impediu a gente de fazer uma compra na retração, que foi o volume no topo, né? Esse volume no topo, ele impede a gente de fazer trade a favor da tendência de alta aqui, mas ele não desconfigura os suportes que a gente tem abaixo, tá bom? Então, nesse momento, a gente está testando justamente aquela zona que a gente falou no vídeo, dos 17.400 até a região dos 17, ali, 16.800, que é a zona decisiva, ao meu ver. Se o Bitcoin não conseguir se manter acima dessa zona, caras, para mim, a gente retoma uma tendência de baixa, a gente simplesmente vai estar rompendo um padrão de continuação gigantesco aqui no diário, como vocês podem ver. E a partir daí, cara, a gente pode olhar para um Bitcoin mais abaixo, tá bom? Não acho que a gente vai simplesmente despencar aqui, formar novas mínimas,
mas vai aumentar muito a probabilidade desse aqui não ter sido o fundo do Bitcoin, né? O que aumentaria a probabilidade desse ter sido o fundo? Primeira coisa, caras, recuperar zonas no curto prazo de resistência, né? Para isso eu já vou para 1 hora aqui, vou traçar o Fibonacci desse topo, você vai ter que atualizar aqui até onde foi essa queda, obviamente, né? E vamos ver aqui a região, para mim, dos 18 mil dólares é a região onde eu volto a olhar um pouco mais para cima, tá bom? Parece distante agora, mas é a região onde eu olharia para uma demonstração de força no Bitcoin para a gente voltar a ficar otimista, beleza? Nesse momento a minha estratégia vai ser, não vou fazer trade aqui a favor dessa tendência de alta do Bitcoin no 4 horas, tem uma exposição no Bitcoin que eu vou repensar caso a gente rompa os 16.800 e os 16.400. Se eu não tivesse exposto, eu cogitaria esse trade aqui, mas eu nem chamaria de trade, eu chamaria de uma exposição, entendendo que meu stop teria que estar ou nos 16.800 ou nos 16.400 dólares, tá bom? Afinal, cara, se o S&P 500 romper esses 3.900 aqui, cara, vai ser difícil a gente segurar. Mesmo com todo o suporte que a gente ficou nas últimas semanas aqui brigando, cara, se o S&P 500 for embora, é difícil, né? Então, é importante a gente entender que, beleza, nós estamos no suporte, mas a gente não tem confirmação técnica aqui por causa desse topo para começar o nosso trade e também a gente tem o S&P 500 empurrando a gente, tá? Então é importante a gente entender isso. Outro ponto que eu gostaria de destacar é que a gente tem um sentimento legal, tá bom? A gente tem um long short ratio baixo aqui em 1.14. A gente tem, nesse momento aqui, algum open interest, né, que foi feito nessa região, nada de outro mundo, né? Mas a gente tem alguns suportes aqui nessa região que estão tentando se manter por causa desse open interest, tá? E a gente teve vendas fortes, tá? A maior venda que a gente teve agora foi 264 milhões de dólares, algo semelhante que a gente teve ali no topinho, tá? Então, olha só, importante a gente entender que, beleza, a gente tem esses suportes aqui ainda, desse open interest, desse tanto de gente que acabou comprando e vendendo nessa região, mas se a gente romper esse suporte, não tem muita coisa para segurar a gente, tá? Então, cuidado com a região até os 16.800 dólares, ok? Outro ponto que a gente pode destacar é que lá no topo, né, a gente estava tendo muita ordem de venda, né? Então, por que a gente começou a realizar? Por causa dessas ordens gigantes aqui, galera. E também, obviamente, por causa das compras a mercado que a gente discutiu nos últimos vídeos. Então, é importante a gente entender que agora também não é o momento de vender, né? Agora a gente está numa zona de suporte com muita ordem abaixo do preço. Então é importante que essas ordens segurem. E se elas não segurarem, a gente pode ter realmente uma retomada feia da tendência de baixa, tá bom? Falando aqui de uma perspectiva dessas ordens, onde elas estão, eu poderia destacar alguns pontos, tá? Vamos lá. Vamos aqui primeiramente no agregado. No agregado, nesse momento, a gente tem mais ordens de compra, 225 contra 178 no 1%, e no 2,5, 400 contra 300, tá? Então, tem bastante mais ordem, tá? Mas só essas ordens não vão segurar o preço. O Bitcoin, ele precisa demonstrar força, ele precisa, ao meu ver, demonstrar força além do S&P 500, né? Porque o S&P 500, cara, tá apontando para baixo, tá muito claro a reversão no mercado, em especial se a gente romper ali os 3.900. Então o Bitcoin, ao meu ver, ele vai ter que demonstrar força por si só, o que não vai ser fácil, mas a gente precisa ficar de olho para as zonas caso ele demonstre, né? A primeira zona para mim seria realmente aqui esses 17.800, tá? Passou dos 17.800, começamos a olhar com mais carinho para o Bitcoin. Passou os 18, opa, parece que a gente está retomando uma tendência de alta saudável. Beleza? Então, para mim, qual que é a estratégia aqui agora? No longo prazo, caras, basicamente, repensar a exposição. É claro que não vou vender tudo e tal, mas repensar a exposição se perder os 16.800 e os 16.400. Não estou exposto, cara, pensaria em fazer um trade, uma exposição nessa região aqui, estopando justamente além dessa região ali, principalmente nos 16.400, eu acho que seria mais seguro. Para o Bitcoin demonstrar força aqui, romper os 17.800, cara, é mais conservador e tal, espera romper os 17.800, espera formar esse pivô, depois de um rompimento dessa linha de tendência de baixa aqui, dessa zona horizontal aqui, tá bom? Rompeu isso aqui, começa a ficar mais legal, na minha opinião, tá? Estaria rompendo um padrãozinho aqui e tal, nada de outro mundo.
Então, romper os 17.800, para quem é mais conservador, é o caminho, esperar o rompimento para fazer uma compra, tá? Investidores, caras, então é isso, tá? Eu acho que agora, nesse momento, a gente vai ter a oportunidade de fechar os shorts que a gente abriu aí nessa última semana. E a nossa estratégia, você sabe, a gente vai vendendo um pouco dos bitcoins, a gente vai distribuindo um pouco, mas a gente faz muitas operações também. Como esse ano foi um ano completamente direcional para baixo, praticamente 80% das operações foram de short. Então a gente abriu o short nesse movimento, a gente abriu shorts nesse movimento, nas altcoins, e agora que elas estão caindo, é o momento da gente colher os louros, é o momento da gente colocar o dinheiro no bolso, e é o que eu vou ir fazendo nesse momento, até um Bitcoin ali em 16.800, tá bom? Se o Bitcoin perder os 16.800, é realmente reversão da tendência e olho para baixo, galera. Cuidado com o Bitcoin, cuidado com essa S&P que de novo aqui, ó, tá indo testar a região dos 3.900 e o Bitcoin de novo indo testar os 17.400, ou seja, estamos interligados e é importante que a gente segure até a região dos 16.800. Passou dali, perigo. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, a gente se vê aí dependendo da volatilidade e na live hoje às 8 horas. Até lá.